Olá, vamos adiante com o nosso curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho desta ferramenta de qualidade chamada histograma. Então, o histograma, a palavra histograma se origina dos termos grego histos, que significa mastros, e grama, que significa escrita. E pode ser interpretada como uma escrita em longas formas verticais. Por quê? Porque um histograma, né, sempre, ou a maioria das vezes, vai ser algo parecido com esses gráficos aqui que estão no exemplo. Né? Você é um gráfico XY, onde que no meu eixo horizontal, x, abscissa, enfim, né, eu coloco intervalos de medidas que eu estou querendo descobrir, tá? E no eixo y das coordenadas aqui vai estar a frequência, ou seja, quantas vezes um dado aparece numa certa distribuição. Tá? Então, um histograma representa uma distribuição de frequências por meio de retângulos, cujas larguras representam intervalos de classe e cujas áreas são proporcionais às frequências, absolutas ou relativas. A altura de cada retângulo é a frequência dividida pelo tamanho do intervalo. Parece ser complicado, mas na verdade o histograma é algo bem simples, é uma ferramenta bem simples. Então, por exemplo, aqui tem um histograma, de certos dados. Aqui, quais dados? Né? Essa listagem aqui de números, por exemplo, 5, 3, 4, 5, 6, etc. É um grupo de números. Né? Eu posso criar um histograma desses carinhas aqui, por exemplo. Né? O score aqui, que seria os valores, né, que apareceram nessa distribuição. Os únicos números que apareceram nessa distribuição aqui foram 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Tá? Essa segunda coluna representa a frequência, ou seja, quantas vezes o número 2 aparece, quantas vezes o número 3 aparece, quantas vezes o número 4 aparece e etc. Né? Por exemplo, pela minha tabela aqui, o número 2 nessa distribuição aparece 3 vezes. Vamos ver. Número 2, 2, 2, 1, 2, 3. Beleza, então o 2 aparece 3 vezes. O número 3 já tem uma frequência maior, né? Ele aparece 7 vezes. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pulei algum. Deve ter um outro 7, um outro 3 perdido aqui. Porque minha tabela está dizendo que ele aparece 7 vezes aqui nessa distribuição. Vamos pegar um que tenha menos número. O número 7, por exemplo. O número 7 aparece 2 vezes. Vamos procurar o número 7. Uma, 2 vezes. Então, eu tenho uma distribuição de dados. Aqui eu tenho os valores que apareceram, valores diferentes, e quantas vezes esses valores apareceram nessa distribuição. Tá? E aqui está formado o gráfico chamado histograma. Aqui no eixo X, na abscissa, foram colocados os intervalos. 2, 3, 4. Então o intervalo é de 2 a 3, 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. Tá? E aqui a altura desses retângulos é a frequência, ou seja, quantas vezes o número 2 aparece. O número 2 aparece 3 vezes, está aqui, né? Está entre o 4 e o 2. O número 3 aparece quantas vezes? 7 vezes. Está aqui. Está meio desengonçado esse gráfico, mas enfim. Tá? E assim por diante. Tá? Beleza, mas para que serve o histograma? Então, o histograma pode ser construído considerando dado como qualquer medida ou resultado experimental para responder principalmente às seguintes questões: que tipo de distribuição os dados estão sugerindo? Como os dados estão localizados? Os dados são simétricos? Existem dados que devem ser considerados por estarem distantes dos demais dentro do conjunto? Como os dados estão dispersos? Então, isso aqui são normalmente perguntas estatísticas para a gente entender. Aqui eu coloquei uma figurinha aqui. Hoje estamos fazendo, quando está sendo feito esse vídeo aqui, a gente está em quarentena aí por causa do coronavírus. Mas eu coloquei aqui uma distribuição, um histograma da influenza, da gripe de influenza, nos Estados Unidos aí em 2009. Então aqui nós temos um histograma em relação ao quê? Ao número de mortes, versus a idade das pessoas. Então, o que a gente pode verificar olhando graficamente, sem precisar ver nenhum número, nenhuma distribuição, como a gente viu no exercício anterior. A gente percebe aí que quanto mais idoso é a pessoa, tanto masculino quanto feminino, a incidência aí de óbitos é maior, cresce com a idade. Tá? Obviamente, para idades superiores a esses valores aqui,
né, podemos até descartar os dados que talvez sejam, né, pessoas que eu não teria pessoas dentro da distribuição acima dessa idade, ok? Mas percebe-se, como a gente está vendo agora no Corona, as pessoas com mais idades, com uma idade mais avançada, têm mais, é, estão, é, são mais suscetíveis aí ao vírus. Tá? Então isso aqui, por exemplo, é uma criação de histograma justamente para verificar a distribuição, quem que está levando a pior, vamos dizer assim, entre aspas, aí, com essa doença. Tá? Um outro exemplo de aplicação na parte industrial, né? Basicamente, coloquei aqui uma linha de estator, de fábrica de motores. O estator, por exemplo, uma medida, um dado qualquer. Qual dado que eu quero ver? O diâmetro do estator. Apesar de ser uma produção seriada, com as máquinas iguais, enfim, não existe peça igual, tá, pessoal? Sempre vai ter algum tipo de variação entre produtos, entre máquinas, entre operadores, enfim. Tá? Mas eu peguei aqui uma medida aí, feita por a máquina, por exemplo, o diâmetro do estator. Tá? Se eu medisse aqui vários estatores, eu verificaria que haveria diferença, nem que seja pequena, tá? Entre cada estator. Tá? E aí eu poderia agrupar esses dados e criar um histograma, tá? Permitindo aí a análise desses valores desse processo de produção. Tá? O histograma ilustra a distribuição de uma população por meio de qual pode-se verificar visualmente se há algum problema na fabricação que está gerando mais gasto para a empresa, por exemplo. Então, se eu jogasse, medisse lá 20, 30 estatores, ou de um turno, por exemplo, de um mês, de uma semana de produção, sei lá, eu poderia verificar se há essa distribuição de variação do diâmetro do estator, neste exemplo, está sendo para mais ou para menos, se está sendo grande, se eu tenho algum problema entre turnos, se eu tenho problemas entre máquinas. Então, eu posso conseguir investigar minha produção utilizando estatística. Né? E entre elas, essa ferramenta de histograma. Beleza. Como é que eu faço um histograma? Então, basicamente, são esses 3 passos. Então, a construção de um histograma envolve as seguintes etapas. Organizar os dados em ordem crescente, definir os intervalos e o número de classes e construir o gráfico. Aqui eu tenho um exemplo, uma coleta de dados aqui de 20 indivíduos. Então, eu fui lá com uma pranchetinha e entrevistei 20 pessoas. E cada indivíduo me disse o peso de cada um. Então, tive 20 pessoas e 20 medidas. Então, aleatoriamente, foi uma coleta aleatória. O que eu faço? Então, esse aqui é meu primeiro, teoricamente, aqui não está escrito, mas esse cara realmente é o nosso primeiro passo, é a coleta de dados. Uma coleta de dados bem feita. Com essa coleta de dados, eu organizo os dados em ordem crescente. Por exemplo, o primeiro indivíduo falou que tinha 55 quilos. Vamos ver se tem mais alguns 55 quilos aqui. Não, né? Mas, enfim. O segundo indivíduo falou 60 quilos. Se eu olhasse aqui, não. Mas enfim, eu joguei numa planilha de cálculo que vai fazer esse trabalho bruto para mim. Eu não vou fazer manualmente porque vai demorar muito. Por isso que as planilhas de cálculo são bastante utilizadas para esse tipo de aplicação. Então o que eu fiz? Eu organizei aqui essas coletas de dados em ordem crescente de peso. Parti aí do meu menor valor, foi 55, até o carinha aqui que pesou 83, o nono indivíduo. Então, está classificado aqui em ordem crescente o peso. Esses caras aqui são os respectivos donos desses pesos. Beleza. E aí eu posso criar meu histograma. A primeira coisa que eu falei eu posso criar intervalos. Existem, obviamente, critérios matemáticos, enfim. Mas, às vezes, é mais interessante o cara que está pesquisando fazer seu próprio intervalo de investigação. Eu poderia fazer um intervalo entre medidas pequenas, de 1 em 1 quilo, por exemplo. Poderia fazer 5 em 5 quilos, poderia fazer 10 em 10 quilos. Depende da resolução do problema que eu quero verificar. Eu fiz aqui um intervalo de 5 em 5 quilos, só para ter uma ideia geral da minha população. Por exemplo, então eu fiz a primeira classe aqui. Eu dividi, eu classifiquei pesos menor que 60. Então, desses 20 indivíduos, 3 apresentaram peso menor que 60. Entre 60 e 65 quilos, eu já tenho 5 indivíduos. Entre 65 e 70, 2 indivíduos. 70 e 75, 3. 75 e 80, 5 indivíduos. E maior que 80, 2 indivíduos. Então, aqui estão os meus intervalos que eu classifiquei desses dados. E aqui a frequência
de quantos dados aparecem em cada intervalo. Beleza, isso aí a gente já fez, né, os dois passos aqui. Organizamos os dados, definimos o intervalo, agora só falta construir o dado, o gráfico em si, o histograma. Então, aqueles dados gerados aqui, né, a frequência e os meus intervalos, jogado num gráfico. Então, aqui estão meus intervalos. Menor que 60 quilos, entre 60 e 65, entre 65 e 70, 70 e 75, etc. E aqui a frequência de cada um no eixo Y, né, a frequência de cada medida. Então eu sei que nessa população de 20 pessoas, existem 5 pessoas que têm peso entre 60 e 65 quilos. Eu também sei que também temos 5 pessoas entre 75 e 80 quilos. Né? Obviamente, né, esse histograma vai mostrar mais ou menos a visão geral, né, graficamente, de uma população. Imagina eu ter que ficar lendo essa coluna aqui, né, olhando visualmente, dado por dado por dado, é muito mais fácil olhar um gráfico, né, e eu já consigo ter uma ideia né, de como está, né, o peso dessas pessoas nesse exemplo. Tá? E agora eu proponho para vocês a criação de um histograma, um exercício para vocês, né, referentes aí a avaliação de 20 alunos, coincidentemente, tá? Em uma prova qualquer. Aí, aqui estão a pontuação de cada aluno nesta prova. Tá? O aluno 1 tirou 6, o aluno 9 tirou 8,3 e assim por diante. Tá? Então, eu peço que vocês criem um histograma para eu ver como é que ficou a minha população, ou a minha turma, né, em relação a essa prova. Se eu preciso fazer com esse gráfico, vendo, puxa vida, a minha turma ficou bastante abaixo da média. Talvez eu tenha que fazer uma recuperação, talvez eu tenha que demonstrar o meu assunto novamente. Opa, essa turma mostrou que está bem acima da média, né? Vamos tocar adiante, vamos puxar mais essa turma. Tá? Isso que eu conseguiria tirar desse gráfico e desse histograma. Beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, já tem os dados aqui, vão jogar numa planilha, vão fazer obviamente uma planilha de cálculo, tá? Vão organizar esses dados na ordem crescente, vão definir intervalos, tá? Eu sugeri aqui de 2 em 2 pontos, por exemplo, de 0 a 2, 2,1 a 4, enfim, para gerar as frequências de cada nota. Tá? Vocês podem criar a classe. Beleza? No próximo vídeo aí, eu vou colocar um vídeo para como vocês utilizarem uma planilha de cálculo para gerar um histograma da forma bem simples, tá? A gente não vai fazer cálculos avançados, mas para ter uma ideia bem simples, tá certo? Obrigado então aí pelo tempo de vocês, até a próxima.